Safra de café do Brasil está por um fio e só as chuvas podem salvar. O Joãozinho Grafista traz informações do mercado do café, análise gráfica. Acompanhe o Paracatu Rural pelo site paracaturural.com. Acesse agora mesmo e cadastre o seu e-mail paracaturural.com. Análise de mercado do café, com Joãozinho Grafista. Os fundamentos para a alta do café no mercado interno e externo vão se acumulando. A oferta do produto é a principal preocupação. O baixo volume de chuvas na região cafeeira do Brasil vai se agravando. Além disso, uma possível greve nos portos dos Estados Unidos está sendo aventada. E a provável entrada em vigor do regulamento antidesmatamento da União Europeia causam instabilidade. A previsão do tempo para este final de setembro indica chuvas em algumas áreas do sudeste brasileiro. Em São Paulo, as chuvas devem atingir praticamente todo o estado, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Aqui em Minas Gerais, as chuvas se concentram no sul do estado, em cidades como Pouso Alegre e Andradas, e em parte do Triângulo Mineiro, como Campina Verde. Nas demais áreas, variação de nuvens. No Espírito Santo, não há previsão de chuva. As informações são do Conselho Nacional do Café, o CNC. Os preços do café na Bolsa de Nova York seguem em disparada e os valores já são projetados na casa de 280 centavos de dólar por libra-peso. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto pontua que em algum momento essas cotações chegarão ao seu limite. E isso acontece para que haja um controle de mercado e futuramente novos movimentos de alta sejam registrados. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 24 anos, indo para 25 anos, conhecido como Joãozinho Grafista. E vamos lá, falar um pouquinho do nosso café, que lembro que eu comentei, né? O mercado talvez iria ter uma sexta-feira sangrenta e acabou tendo na última sexta-feira. Aí na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira o mercado recuperou tudo e mais um pouco, continua a subida forte. Bom, vamos começar como sempre falando dos gráficos, né? E não quer parar de cair não, né? A gente vê esse longo canal de alta que ele vem trabalhando, né? O mercado fez a mínima, tivemos, né, no final do ano passado, né? O mercado vinha também de uma seca, os preços uma hora ou outra iria começar o ano realizando, então veio essa realização, né, em janeiro do ano passado, desse ano, desculpa. Mercado, todo mundo falava, essa barreira de 200 é muito forte, o mercado não consegue romper essa máxima, né, batia 180, voltava para 190, 5, voltava para 180, aí na hora que resolveu, foi de uma vez. Tivemos uma alta forte em abril, né, o mercado saiu de 190 para 240, depois voltou em maio para os 190 e de lá para cá entrou nesse longo canal de alta e estamos chegando no topo do canal, porque do jeito que está subindo o alvo é lá, que é os 280, né? O mercado fechou na sexta-feira, na quinta-feira passada com 480 pontos de alta, 273,90, tá? Então o topo do canal é os 280. A gente fala de resistência, né, na análise gráfica, que é um ponto forte, que é os 275. Depois o alvo é os 280 e daí para cima só nos 290 e só nos 300, 305, 310 seria a próxima resistência, né? A máxima desta quinta-feira nos 273 não era testada. A gente pegar um gráfico contínuo, né, que a gente chama, uma base de dados, né, maior, com mais informações, né, sobre o mercado. Então eu gosto muito de olhar, por exemplo, um gráfico mensal, e se a gente for olhar, quer dizer, uma máxima não é testada desde outubro, desde no final de 2011, né? Então, quer dizer, há 13 anos o mercado não testava esses máximas, né? Quer dizer, demorou 13 anos para voltar a testar. É lógico que o mercado está bem naquele ano, né? O mercado saiu de 2008 testando $100, de $100 foi para 300
E aí aquela frase que eu sempre falo nas redes sociais, que sobe de escada, desce de elevador, né? Quer dizer, o mercado foi até os 300 e dos 300 voltou para o 100, para a casa do 100, né? Lógico que os fundamentos agora são outros, mesmo assim, é o que eu comentei, né? A gente está querendo buscar o topo desse canal, e se romper, vamos lá para essas máximas que eu comentei. O que chama atenção na análise gráfica são alguns indicadores de tendência, né? A gente chama de overbought e oversold, né, em inglês, né? Então, em inglês, o overbought a gente chama de sobrecompra, né? Quer dizer, o mercado já está num limite, chegando num limite. E esse limite significa uma hora ou outra ele vai ter que parar para beber água e dar uma realizada, né? Os fundos de investimento estão extremamente comprados, posição recorde de compra. Então é normal, uma hora ou outra, esses fundos vão ter que colocar dinheiro no bolso. Para início de uma possível realização, quer dizer, o mercado tem que cair 1000 pontos para acionar um que a gente chama de start de venda, né, na análise gráfica. Então o que é o start de venda? São as famosas médias móveis que eu ensino nos cursos que eu dou. Tá? Então o primeiro ponto muito forte, na minha opinião, é o 262. Tá? Perdendo, aí o mercado volta para 250 e abaixo de 250 e volta para o suporte do canal, que é os 240. Vamos falar como foi o mercado físico, né? Na quinta-feira, dia 26 de setembro, lógico, o mercado subiu, então o físico tem que acompanhar, né? Testando máximas dos últimos 13 anos no café em Nova York. E o ritmo difícil na comercialização, com compradores aparecendo para negociações conforme necessidade, né? O que a gente chama de boca a boca. Sul de Minas, café arábica, bebida boa, 15% de catação, ficou em 1.510, 1.515. Cerrado Mineiro arábica, bebida dura, 15 de catação, teve preço de 1.525, 1.530. O arábica Rio tipo 7, Matas de Minas, 20% de catação, 1.240, 1.245. E o Conilon tipo 7 em Vitória, Espírito Santo, ficou em 1.535 com 1.540 reais a saca. Um dos principais fatores que colaboram com a alta nos preços do café é a situação da safra brasileira. Joãozinho Grafista destaca a análise de especialistas que apontam para perdas expressivas nas lavouras brasileiras. Esse cenário só poderá ser revertido com a chegada das chuvas. Algumas notícias importantes aí para passar para vocês. Também, como sempre, deixo no final falar um pouquinho do mercado físico, tá? E a maior agência de notícias, né, do mundo, a agência Reuters, na quinta-feira, né? Então, quer dizer, disseram, os preços mundiais do café e também o açúcar também atingiram novas máximas na quinta-feira, com os investidores concentrados na estiagem que atinge o Brasil, maior produtor de ambas as commodities, já que as previsões meteorológicas continuam indicando condições secas. O Brasil está passando por uma das suas piores secas já registradas, como consequência incêndios atingindo terras agrícolas em algumas regiões produtoras de açúcar e etanol, enquanto o café arábica foi ainda mais afetado, pois a safra está na fase crítica de floração. A analista da LSEG afirma que, embora alguns modelos meteorológicos prevejam que as chuvas finalmente chegarão ao Brasil, elas provavelmente só se concretizarão em meados ou no final de outubro, se é que ocorrerão. Olha só. De modo geral, a previsão para o Brasil parece amplamente negativa para outubro, com uma pitada de alívio no final do mês, disseram eles. Eu até cheguei a ver alguns mapas meteorológicos, alguma coisa falando aí para o dia 3 de outubro, mas é o que a gente chama de chuvas esparsas, né? Falar em chuvas, né? Então eu comentei que tivemos realização de lucros, o mercado acabou realizando forte na sexta-feira passada, dia 20. O mercado tinha feito uma máxima na casa dos 268, voltou para os... testou a mínima na sexta-feira lá nos 250 centos por libra-peso. Por quê? Porque vieram as chuvas,
aqui no Cerrado Mineiro, vieram as chuvas lá no sul de Minas, mas a média ficou em torno de 9 milímetros. É lógico que estive conversando com alguns produtores na segunda-feira, né, que até o mercado voltou a subir forte, né, voltando a ficar acima de 250, acima de 260. Teve fazendas, é lógico que aqui do Cerrado Mineiro, que chegou a chover 30 milímetros, 15 milímetros. Mas a média no geral foi essa, foi de 9 milímetros. Voltando para a agência Reuters, então eles terminaram, né, o comentário deles na quinta-feira dizendo que os negociantes, de modo geral, os negociantes de café e especialistas do setor disseram que as lavouras no Brasil ainda podem se revigorar se as chuvas forem inconsistentes e se concretizarem, mas a situação da safra em geral está por um fio. Eu até conversei com um dos maiores produtores de café daqui do Cerrado Mineiro, né? A gente sabe que o Francisquini, né, o nome dele, é de Monte Carmelo, é considerado o maior produtor de café do mundo. Então eu conversei com um outro produtor que é grande também, não tão grande como ele, mas grande. E ele falou, eu tive na minha fazenda, é lógico que ele tem numa das fazendas, né, dele, mas é numa área que o produtor chama de, a gente fala que é sequeiro, né, que é uma fazenda que é numa área que não tem irrigação, né? E ele esperava que ia bem pior do que estava imaginando, não tinha ido nessa fazenda, então ele foi nessa fazenda e não foi aquilo que estava imaginando sobre a seca por lá, né? Tudo bem, tivemos as chuvas no início na semana, né? Principalmente na terça-feira aqui no Cerrado Mineiro, tivemos chuvas no sul de Minas na quarta e quinta-feira passada, né? Da semana passada, retrasada, desculpa. Então vamos aguardar as chuvas, né? Vamos aguardar as chuvas. Um relatório que eu recebi também no final do dia, comentário de um analista lá de Singapura sobre o mercado atual, né? E ele falando, o mercado de café está apresentando uma tendência de alta, impulsionado por diversos fatores que impactam tanto a oferta quanto a demanda. Entre os principais elementos que contribuem para esse cenário estão a seca na primavera, as normas da regulamentação europeia sobre desmatamento e as dinâmicas de oferta e demanda no mercado mundial. Essas normas que ele comentou, né, a regulamentação europeia, eles impõem, né, regras mais rigorosas para importação de produtos agrícolas, incluindo café, visando combater o desmatamento e promover práticas sustentáveis. Essas regulamentações exigem que os produtores cumpram critérios ambientais mais rigorosos, que pode aumentar os custos de produção e reduzir a oferta disponível para exportação. Por quê? Porque eu tenho que me preparar a minha fazenda, eu tenho que preparar para ter essa área de desmatamento. E além disso, a conformidade com essas normas pode levar a um aumento nos preços do café, uma vez que os produtores repassam os custos para os consumidores. A preocupação crescente com a sustentabilidade também fortalece a demanda por cafés certificados, que geralmente possuem um valor agregado maior no mercado. Então, o que é o café certificado? Aquele café lavado, é o café especial, né? Falando nesse café, você tem os estoques certificados. Na quinta-feira caíram 10 mil sacas, né? Muito café, né? Que teve que ser consumido pelo exportador, né? Deixou de ser consumido, né? Então, o que tudo eu até vem alertando que se esse estoque chegar na casa de 1 milhão e meio de sacos, a tendência é o mercado dar uma forte realizada, porque esse estoque ele é um balizador, né, de oferta e demanda. Então vamos aguardar. E, na minha opinião, se esse estoque voltar para casa de 1 milhão e meio, a tendência é o mercado voltar pelo menos para os 180, 170 cents por libra peso, tá? Essa é a minha opinião. Vai chuva, vai florada, vai café, vai commodities. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda
no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Submeter-se ao Senhor é a nossa primeira linha de defesa quando o medo eleva a sua feia cabeça. E adivinhe quem ama quando vivemos com medo? Nosso inimigo espiritual. O medo é o seu parquinho de diversões. Felizmente, nós temos um plano de ataque. Deus nos deu um código de vestimenta espiritual em Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Nós devemos estar totalmente equipados com o cinto da verdade, o peitoral da justiça, os sapatos do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e um coração em oração. Uma vez que nós estamos vestidos adequadamente, nós podemos ouvir as palavras de Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Antes de nós começarmos a repreender ou resistir ao diabo, nós devemos nos perguntar se nos rendemos completamente e nos submetemos a Deus. Submeter-se a Deus significa abrir mão completamente de nossas vidas para Ele. Com nossa armadura espiritual totalmente instalada e a oração em nossos corações, nós estamos cedendo àquele que tem autoridade suprema. Temos força para resistir ao diabo quando nós entregamos as nossas vidas inteiras a Deus. E então adivinha o que acontece? O diabo foge. Nós temos as ferramentas nas mãos. Vamos então dar um passo no sentido de entregar as nossas vidas completamente ao nosso bom Deus, pois quando a gente faz isso, o diabo não tem poder sobre nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Como Combater o Medo, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.